Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição Plantão Glorioso para continuar falando de reforços. Não somente a investida no Cauli, mas agora o Botafogo também analisa Cristaldo, Franco Cristaldo, jogador do Grêmio, se destacou na temporada passada com a camisa do Grêmio, dentre os poucos jogadores que tiveram destaque. O Botafogo analisa uma investida no Franco Cristaldo, meia paraguaio. A gente vai falar também da situação do Cauli, vamos falar, o Botafogo apresentou aí oficialmente o Mastriani, e tem algumas notícias não tão boas. Não tão boas, Savarino, por exemplo, fora da viagem contra a Universidade de Chile, Bastos também fora, Mastriani fora, e eu falei para vocês que não ia ter pressão, né? Pois é, me enganei, apesar da Universidade do Chile estar fazendo um campeonato chileno bem fraquinho, né? Muito abaixo aí. Pô, falando em campeonato chileno, que é um campeonato que hoje está abaixo até do campeonato equatoriano, colombiano. E se olhar para a classificação, não vê a Universidade do Chile nem entre os primeiros colocados, entre os 6 primeiros colocados, você não vê a Laú. Então você pensa assim, pô, o torcedor não vai se empolgar, né? Mas teremos pelo menos aí 30 mil pessoas no Estádio Nacional. Enfim, vamos falar aí de coisa boa primeiro, depois a gente fala das bombas, dos prejuízos, tá? Vamos falar de coisa boa primeiro, que obviamente é mercado da bola. Mas antes eu peço a você, deixa o like, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso, se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, torne-se membro do canal. Vocês sabem, né? Tô aqui com a minha garrafinha da GoCase, essa aqui forjada no fogo, bonita, né? Você que é membro do canal Gigante Glorioso, concorre sempre a um item do kit GoCase ao final do mês. Na nossa live de sexta-feira a gente vai sortear o vencedor do kit GoCase e o vencedor também da camisa oficial do Botafogo, que a gente está sorteando para você que colabora com a gente aí nas lives, nos vídeos, tá certo? Vamos lá, gente. Após a informação de que Botafogo e Cauli negociam, e até agora nada mudou, né? Tentei buscar informação com a assessoria do Botafogo, ainda não tive aquela resposta para cravar, né? Acho que também está todo mundo cauteloso na negociação, porque o Bahia, já falei aqui, né, na novidade, que aceita negociar, é um jogador que o Bahia aceita negociar, não está sendo utilizado, tem um problema com a torcida do Bahia, não sei por que a torcida do Bahia pega no pé do Cauli, é um jogador que se destacou demais entre 2023 e 2024, mas está perdendo espaço no Bahia com o Rogério Ceni nessa temporada, apesar de já ter dado uma assistência para gol, por exemplo, na Libertadores da América, e vê com bons olhos a transferência para o Botafogo, é torcedor do Botafogo. Hoje quem não vê com bons olhos uma transferência para o Botafogo, né? Chega a ser até meio pleonástico isso, né? Redundante. Mas até o momento nenhuma novidade acerca dessa negociação, tá? E o Botafogo está analisando o mercado. Outro jogador que, não vou dizer que tem baixa, mas perdeu espaço recentemente no Grêmio, é o meia paraguaio Franco Cristaldo. Não é nenhum craque de bola, tá? É um jogador, da mesma forma que o Oscar Romero era, né? Um jogador operário, um jogador funcional. O Franco Cristaldo eu vejo como um jogador que eleva o nível meio de campo do Grêmio. Elevava, né? Porque o Franco Cristaldo não aceitou proposta de renovação do clube tricolor gaúcho, e acabou perdendo espaço. Essa informação foi passada inicialmente pelo meu amigo Wellington Arruda, lá no seu canal Panorama Botafoguense, tá? Então o Botafogo está analisando uma investida no Cristaldo. Existem fatores positivos e fatores que funcionam como óbice, né? Então o Cristaldo, ele é uma das opções, tá? Não é Cauli ou Cristaldo, beleza? Já ouvi alguém falando, é um ou outro. Não, podem ser os dois, tá? Podem ser os dois. Como eu falei para vocês, o Botafogo está em busca de 2 meias. Por quê? Porque o Botafogo perdeu 3 meias. 3 jogadores que atuavam nessa faixa de campo. E o Botafogo quer repor isso, tá? Nós temos o Santi Rodrigues, o Savarino que às vezes faz essa função, e o Botafogo precisa de reposição para o Eduardo e para o Oscar Romero, tá? Então, o Cauli seria uma reposição interessante para o Eduardo? Com toda certeza. O Cristaldo seria uma reposição interessante para o Oscar Romero? Sim, acho até que eleva um pouco o nível. O Eduardo joga muita bola, só que depois da temporada 23, parece que fisicamente o Eduardo não consegue mais. Não consegue mais.
e saiu do Botafogo, né, tá jogando no Cruzeiro, nem sei se tá jogando, né, pelo menos o que eu vi, não tava de titular, tal. É difícil para o Eduardo, fisicamente para ele tá complicada a situação, né. Agora, o que pesa aí para o Botafogo trazer, o que pesa contra, né? O Atlético Mineiro no início do ano demonstrou interesse no Cristaldo, e aí o Grêmio pediu uma quantia que o Cristaldo não vale, né, 45, pouco mais de 45 milhões, tá? Para liberá-lo. E aí é claro que o Atlético Mineiro falou: o quê? Tô fora. Já paguei quase 50 milhões no Júnior Santos, que tem 31, e já chegou, já se machucou, então ficou aí um tempão sem jogar, agora tá voltando, né? Perdeu um gol contra o Grêmio, né? Perdeu um gol feito. O Cristaldo, o que pesa a favor? O contrato dele, né, é até o fim de 2026, a gente já está em 2025. Nesse imbróglio, do jeito que a situação está se desenhando, né, o Cristaldo rejeitando a oferta de renovação contratual, o clima interno já não está legal, porque rejeitou a proposta, aí perdeu espaço automaticamente, né, de certa forma parece que a diretoria do Grêmio falou para o treinador: ó, não escala não, de certa forma para pressionar, tal. E na atual temporada tem até 2 gols e 1 assistência nos 10 jogos que fez, né? É um jogador muito útil, tá? É um jogador muito útil. Todavia, por esse preço, o Botafogo não vai trazer o Cristaldo. Talvez o Botafogo traga outro jogador com 45 milhões mais 20, o Botafogo traz um jogador muito melhor do que o Cristaldo para a segunda janela, né? O Botafogo não vai fazer loucura, tá? Nessa primeira janela. Não vai fazer loucura. Só vai trazer o jogador se os valores forem condizentes com aquilo que o Botafogo entende que pode produzir. O valor do Cauli, por exemplo, é um valor condizente com aquilo que o Botafogo quer pagar e que o jogador pode produzir. Eu acho até que é um valor menor, né? Eu acho até um valor menor. Todavia, é um jogador que vale mais a pena, mesmo sendo mais velho do que o Cristaldo, que tem 28 anos, o Cauli vai fazer 30, né? Enfim, o Botafogo tá aí ligadinho. Essa semana promete ser uma semana de novidades e ainda tem jogador que a gente não sabe o nome, não sabe quem é, jogador que pode funcionar também como uma aposta vindo de campeonatos estaduais, de equipes menores de campeonatos estaduais, tá certo? Bom, falei aqui do Cauli, falei aqui rapidinho do Cristaldo. Antes de falar do Mastriani, que foi anunciado, né? O Savarino vai passar por um exame, não vai viajar com o Botafogo na estreia da Libertadores, tá? Ficou um pouquinho... O Savarino não participou dos últimos treinos do Botafogo, né? A gente sentiu, de certa forma, o Savarino, que é um jogador acima da média, um pouquinho desconectado, né, do que estava acontecendo, tal, errando passe que ele não erra, desperdiçando oportunidade de gol que ele não desperdiça, né? Então o Botafogo vai fazer uma bateria de exame aí no Savarino, tá? De repente uma fadiga muscular, tal, vai ficar fora do jogo contra a Universidade de Chile, tá? Mas dependendo do resultado do exame, eu espero que não seja nada, até acho que não seja nada além de uma fadiga, Savarino volta contra o Juventude, tá? Ele vai passar por esses exames, mas, pelo que a gente sabe, de rotina, beleza? Pelo menos torcendo muito para que nada tenha acontecido com o Savarino, tá? Não reclamou de dores, não tem nada disso, mas provavelmente o departamento médico do Botafogo detectou aí uma sobrecarga. Pô, mas é início de temporada, cara. Mas, enfim, cada corpo é um corpo e a gente, obviamente, não vai querer sacrificar o Jefferson Savarino sabendo da capacidade que ele tem para desequilibrar jogos, tá? Então, o Savarino desfalca o Botafogo, o Bastos também desfalca, lembrando, falei para vocês aqui ontem na live, né? O Bastos não tem contusão, o Bastos já está recuperado, só que o Botafogo está seguindo um cronograma bem conservador para o retorno do Bastos, principalmente por conta do Jair, porque o Jair está dando conta do recado. Então não há motivo para apressar esse retorno do Bastos, beleza? Como eu falei para vocês, né, a Universidade de Chile, no início do vídeo falei com vocês, vendeu mais de 30 mil ingressos só para sócios nesse jogo contra o Botafogo no Estádio Nacional. O Estádio Nacional não vai ter a capacidade total liberada, mas eu não estava acreditando que a Laú, a torcida da Laú, ia comprar o barulho. Mas é aquilo, né? Já não joga Libertadores aí há um tempo,
O torcedor da Laú sempre se acostumou com a Libertadores, então acho que esse reencontro tem um apelo emotivo aí. E não vamos ter estádio lotado. A gente pegou o Universitário do Peru com 80 mil pessoas no estádio, enfim. Mas não vai ter aquela lotação máxima no Estádio Nacional, não tem caldeirão no Estádio Nacional, a torcida fica um pouquinho afastada ali. E não é uma torcida barulhenta, né, igual a do Colo-Colo, por exemplo. Tá? É uma torcida mais comportadinha da Laú. E a Laú não vive um momento muito legal, né? Perdeu o último jogo no Campeonato Chileno para o time do Everton e não ocupa as primeiras colocações. Mesmo assim, é abrir o olho, porque Libertadores da América é outro torneio, é outra realidade, tá certo? Coisa boa também foi a renovação do John, né? O Botafogo, que já tinha renovado com o John, mas não tinha anunciado, anunciou hoje a renovação do John, pronto para fazer história até 2028, e dependendo, né, fazendo história que fique, que perdure a história do John aqui no Botafogo, como foi, por exemplo, a do Wagner, como foi, por exemplo, a do Jefferson, como foi, por exemplo, a do Manga, goleiros com muita história no Botafogo, títulos, Wagner e Jefferson e Manga, 3 dos maiores vencedores com a camisa do Botafogo, né? E o Jefferson representando o Botafogo até em seleção brasileira, que eu acho que vai ser o caminho natural do John se tiver um treinador competente na seleção brasileira. Acho que é o caminho natural desse grande goleiro que é nosso, pelo menos até 2028. Fico por aqui, gente. Abraço grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.